CEO milionário solitário levou sua filha para um encontro fingindo ser pobre. Mas tudo mudou quando ele sentou na mesa errada. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O aeroporto de Guarulhos estava barulhento como sempre. Ji-hoon segurava a mão da pequena Su-min enquanto procuravam o motorista que os esperava. A menina de 6 anos apertava um ursinho de pelúcia contra o peito, os olhos arregalados diante do movimento intenso. Pai, todo mundo fala diferente aqui. Ela sussurrou em coreano, encolhendo-se perto dele. É português, filha. Vamos aprender juntos, ele respondeu, afagando seus cabelos lisos. Ji-hoon veio a trabalho, mas sua irmã Min-ji insistira para que trouxesse Su-min. Ela precisa sair do apartamento de vez em quando, irmão. E minha amiga Luana adora crianças. Agora, às 7h30 da noite, ele e Su-min estavam em frente ao restaurante Belo Jardim. Um lugar aconchegante, com paredes de tijolinhos e luzes quentes. Su-min balançava as pernas na cadeira ao lado dele, impaciente. E cadê a amiga da tia Min-ji? Ela perguntou, bocejando. Deve estar a caminho, Ji-hoon mentiu, olhando o relógio pela 4ª vez em 10 minutos. Do outro lado do salão, uma mulher de cabelos castanhos amarrados num rabo de cavalo desleixado ria com um menino de idade parecida com a de Su-min. A criança gesticulava animadamente, derrubando migalhas de pão na mesa. Mãe, posso ir lá ver o aquário? O menino perguntou em voz alta. Só depois de comer metade do seu prato, Miguel. A mulher respondeu, cansada, mas paciente. Su-min puxou a manga do pai. Pai, olha aquele menino. Ele tem um carrinho. Antes que Ji-hoon pudesse responder, Miguel olhou diretamente para eles e acenou. Oi, ele gritou sorridente. Su-min, normalmente tímida, acenou de volta. A mulher virou-se e seus olhos escuros encontraram os de Ji-hoon por um instante. Ele viu o momento exato em que ela avaliou a situação. Um homem sozinho com uma criança pequena. Ji-hoon levantou a mão em cumprimento educado. Desculpe, meu filho é um furacão, ela disse, puxando Miguel de volta para a mesa. Foi então que Ji-hoon teve a ideia. Talvez aquela mulher fosse a tal Luana. Min-ji nunca tinha sido específica sobre aparências. Su-min, vem com o pai, ele disse, levantando-se. Ao se aproximar da mesa deles, Su-min se escondeu atrás das pernas do pai. Licença, Ji-hoon começou em português hesitante. Você é amiga da Min-ji? Clara ergueu as sobrancelhas. Quem? Min-ji, minha irmã. Ela disse que sua amiga Luana nos encontraria aqui. Clara balançou a cabeça. Não conheço nenhuma Min-ji ou Luana. Deve ter havido um engano. Su-min, curiosa, espiou por trás do pai. Miguel imediatamente apontou para o ursinho que ela segurava. Eu tenho um igual, só que é um cachorro. As duas crianças se olharam. E Ji-hoon viu o momento exato em que Su-min esqueceu sua timidez. O meu se chama Bami, ela disse, mostrando o ursinho. O meu é o supercão, Miguel anunciou, procurando na mochila para mostrar seu brinquedo. Clara olhou para Ji-hoon, depois para as crianças que já começavam a conversar animadamente. Parece que já fizeram amizade, ela comentou, um sorriso aparecendo. Mãe, posso sentar com ela? Miguel implorou, apontando para Su-min. Clara suspirou. Só se o pai dela deixar. Ji-hoon hesitou. Não era o plano, mas Su-min estava rindo de algo que Miguel dizia. Algo que ele não via há semanas, desde que a mãe dela partira. Se não for incômodo, ele disse finalmente. Nenhum incômodo, Clara respondeu, arrumando espaço na mesa. Enquanto as crianças começavam a desenhar juntas no guardanapo, Clara olhava para Ji-hoon. Você está no Brasil a trabalho? Ela perguntou, quebrando o gelo. Sim, com importação, Ji-hoon inventou rapidamente.
Ah, então deve viajar muito. Demais, ele admitiu, olhando para Su-min, que agora ria com Miguel sobre algum desenho mal feito. Clara seguiu seu olhar. Sua esposa não veio com vocês? Ji-hun ficou imóvel por um segundo. Ela não está mais conosco. Clara pareceu entender imediatamente. Desculpe, eu... Não precisa, ele interrompeu gentilmente. E o pai do Miguel? Tá mais perdido que cego em tiroteio. Ela respondeu automaticamente. Depois pareceu se arrepender da franqueza. Ji-hun riu, uma risada genuína que surpreendeu até ele mesmo. Essa expressão eu não conhecia. Brasileiríssima. Clara sorriu, relaxando um pouco. Nesse momento, um garçom apareceu. Chefe, problema no forno. Clara fez uma cara de preocupação. Um minuto, ela disse, levantando-se. Miguel olhou para Su-min. Minha mãe é a melhor cozinheira do mundo. O meu pai faz um arroz que parece cola. Su-min respondeu séria. Ji-hun fingiu ofensa. Ei! As duas crianças riram e ele não pôde evitar um sorriso. Quando Clara voltou, encontrou os três conversando animadamente. O risoto está garantido, ela anunciou. Minha especialidade. Nós aceitamos, Ji-hun respondeu antes mesmo de pensar. Su-min e Miguel comemoraram como se fosse o maior prêmio do mundo, e Clara riu da reação deles. Ji-hun observou a cena, sua filha feliz, uma mulher gentil, um lugar aconchegante. Por um momento, ele esqueceu que tudo aquilo era um acidente. O risoto chegou à mesa exalando um aroma de queijos e cogumelos que fez até Su-min, normalmente exigente com comida, arregalar os olhos. Parece gostoso, a menina exclamou, esquecendo momentaneamente seu medo de alimentos desconhecidos. Miguel já enfiava o garfo no próprio prato. É o melhor do mundo! Minha mãe faz mágica na cozinha. Clara sorriu envergonhada. É só um risoto comum. Não parece comum, Ji-hun comentou, provando a primeira colherada. O sabor rico e equilibrado explodiu em seu paladar. Isso está incrível. Viu? Miguel cutucou Su-min com o cotovelo. Eu falei. Enquanto as crianças comiam e riam, Ji-hun observava Clara. Ela mal tocava no próprio prato, mais interessada em garantir que todos estivessem bem servidos. Você não come? Ele perguntou. Chefes nunca comem na hora, só depois, ela respondeu, enxugando um fio de cabelo que escapara do rabo de cavalo. Há sempre algo para resolver na cozinha. Como para provar seu ponto, um homem de avental apareceu ao lado dela. Chefe, o fornecedor de vinhos está aqui. Precisa aprovar a entrega. Clara suspirou. 1 minuto. Ela se levantou. Me desculpem. Ji-hun acompanhou-a com os olhos enquanto ela caminhava em direção ao bar, postura ereta, passos firmes. O gerente a chamou de Chef Clara ao passar, e peças começaram a se encaixar na mente de Ji-hun. Seu pai mentiu. Miguel disse para Su-min em voz baixa, como se compartilhasse um segredo. Sua mãe não era cozinheira ruim, era? Su-min balançou a cabeça com vigor. Era péssima. Uma vez queimou a água. Ji-hun tossiu para disfarçar o riso. Su-min, é verdade. Lembra quando ela tentou fazer bolo e saiu aquela pedra? Miguel riu tanto que quase caiu da cadeira. Ji-hun não conseguiu evitar um sorriso, mesmo com a dor que o comentário trouxe. Era bom ouvir Su-min falar da mãe sem chorar, mesmo que fosse para contar histórias embaraçosas. Clara voltou com um pedaço de papel na mão. Tudo resolvido. Onde estávamos? O pai da Su-min estava contando como a mãe dela queimou água. Miguel informou, orgulhoso de seu furo jornalístico. Clara deu uma olhada em Ji-hun, que ergueu as mãos em rendição. Não posso negar os fatos. Todo mundo tem que começar de algum lugar, Clara disse, servindo mais risoto no prato de Su-min. Minha primeira torta de maçã parecia um tijolo. Mas agora você é chefe, Su-min disse impressionada. Você deve ter praticado muito.
Clara pareceu surpresa com a esperteza da menina. Pratiquei sim. Trabalhei em muitos restaurantes antes de ter o meu. Quantos? Su-min perguntou, sempre curiosa. Uns 8, 9. Perdi as contas. Ji-hun calculou mentalmente. Para ter seu próprio restaurante tão jovem, Clara devia ter começado a trabalhar muito cedo. Você estudou gastronomia? Na escola da vida, ela respondeu, evitando detalhes. E você? Como é trabalhar com importação? Ji-hun sentiu o peso da mentira. É muito tempo em escritórios e reuniões. Nada interessante. Ele trabalha demais, Su-min informou com a franqueza típica das crianças. Sempre no computador. Parece comigo, Clara riu. Só troca computador por fogão. O jantar continuou assim, com Clara desviando habilmente de perguntas pessoais enquanto incentivava Ji-hun a falar. Ele contou sobre a Coreia, sobre como Su-min adorava desenhar, sobre sua irmã Min-ji, que os havia colocado naquela situação, mas sempre editando os detalhes, omitindo que seu escritório ocupava o andar inteiro de um arranha-céu em Seul. Pai, posso tomar sorvete? Su-min perguntou quando os pratos foram recolhidos. Já está tarde, filha. Por favor? Miguel se juntou ao coro, fazendo olhos de cachorro abandonado. Clara olhou para o relógio e surpreendeu a si mesma. Na verdade, ainda temos o sorvete de manga da casa. Vamos! Su-min pulou da cadeira, puxando Miguel pela mão. Você vai ver, é o melhor. Ji-hun percebeu a abertura. Só se a mãe do Miguel deixar. Clara hesitou, mas a empolgação das crianças era contagiante. Uma colher pequena, e depois vamos para casa. Enquanto esperavam a sobremesa, um silêncio confortável se instalou. Ji-hun observou Clara observar as crianças, uma expressão suave em seus olhos cansados. O Miguel é um menino incrível, ele comentou. Muito espontâneo. Demais, Clara concordou, com um suspiro. Ele é minha luz. A simplicidade da declaração tocou Ji-hun. Não havia pose, apenas o amor cru de uma mãe. Su-min também, depois que... Ele parou, não querendo estragar o clima. Ela me mantém são. Clara pareceu entender. Seus olhos encontraram os dele por um segundo mais longo que o necessário, e algo passou entre eles, um reconhecimento mútuo de que ambos sabiam como era amar alguém mais que a própria vida. O momento foi quebrado, quando as crianças voltaram correndo, cada uma com uma taça minúscula de sorvete. Olha, tem um biscoito, Su-min mostrou orgulhosa. O meu tem 2, Miguel anunciou. Porque eu dei o meu para ele, Su-min confessou em voz baixa para o pai. Ji-hun acariciou o cabelo da filha, emocionado com seu gesto generoso. Quando olhou para Clara, viu que ela também estava observando a interação com uma expressão suave. Está ficando tarde, Clara disse finalmente, embora sem pressa. Miguel tem escola amanhã. Nós também devemos ir. Ji-hun concordou, embora uma parte dele quisesse prolongar aquela noite indefinidamente. Na hora de pagar a conta, houve um pequeno impasse. Você é meu convidado, Clara insistiu, mas é seu restaurante. Não posso deixar você justamente por isso. Minha casa, minhas regras. Ji-hun se rendeu, mas não sem antes deixar uma gorjeta generosa para os garçons. Enquanto ajudava Su-min a colocar o casaco, ouviu Miguel dizer para Clara, Mãe, posso ir na casa da Su-min amanhã? Clara riu. Você mal conhece eles, Miguel. Mas eu gosto deles, o menino insistiu, como se isso resolvesse tudo. Su-min se aproximou. Nós podemos nos ver de novo? Ji-hun ficou hesitante por um momento. Talvez... Clara começou. Nós ficaremos aqui por mais algumas semanas. Ji-hun ofereceu rapidamente. Se vocês quiserem... Nós queremos! Miguel declarou pulando no lugar. Clara sorriu derrotada. Vamos combinar algo. Ela pegou seu celular e trocou números com Ji-hun.
Na calçada, enquanto esperavam seus táxis separados, Sumin abraçou Miguel espontaneamente. Até amanhã, ela disse como se fosse um fato consumado. Até amanhã, Miguel respondeu igualmente certo. Ji-hun e Clara trocaram um olhar cúmplice acima das cabeças das crianças. Dois adultos que sabiam que a vida raramente era tão simples, mas que, por uma noite, permitiriam a si mesmos acreditar no possível. Quando seu táxi chegou, Ji-hun ajudou Sumin a entrar e, antes de fechar a porta, olhou para Clara uma última vez. Boa noite, chefe Clara. Ele disse, com um pequeno sorriso. Boa noite, Ji-hun da importação. Ela respondeu. Era cedo quando Ji-hun e Sumin chegaram ao Parque Ibirapuera, carregando uma cesta de piquenique que ele mesmo havia preparado. Sumin pulava de um pé para o outro, segurando seu ursinho. E se eles não vierem, pai? Ela perguntou pela terceira vez em 5 minutos. Eles virão. Ji-hun respondeu, ajustando o relógio de pulso que valia mais que o carro de muitos. Ele olhou para o acessório e, num ato impulsivo, tirou-o e guardou no bolso. Um grito familiar ecoou pela grama. Sumin! Miguel vinha correndo em sua direção, com Clara caminhando atrás num ritmo mais lento. Ela usava um vestido simples de verão e carregava uma bolsa térmica, seus cabelos soltos balançando a cada passo. Trouxe suco de goiaba caseiro, Clara anunciou erguendo a bolsa quando chegou perto. O Miguel adora. Eu adoro, o menino confirmou, já puxando Sumin para explorar o parque. Só não vão longe, Clara gritou atrás deles, mas as crianças já desapareciam entre as árvores. Ela voltou-se para Ji-hun. Acho que não precisamos nos preocupar em entretê-los. Ji-hun estendeu o cobertor que trouxera sobre a grama. Eu trouxe algumas coisas. Não sei se estão boas. Clara ajoelhou-se para ajudar a organizar a cesta. Uau! Você fez tudo isso? Sanduíches cuidadosamente cortados, frutas lavadas, biscoitos caseiros. Ji-hun sentiu um calor subir pelo rosto. Pesquisei na internet. Para um homem que queima água está ótimo, Clara brincou, pegando um sanduíche para provar. Seus olhos se arregalaram. Isso está incrivelmente bom. Eu pedi ajuda do chefe do hotel, Ji-hun admitiu envergonhado. Clara riu, um som claro que fez algo dentro dele se mexer. Pelo menos é honesto. Eles se acomodaram no cobertor, mantendo uma distância educada enquanto observavam as crianças brincarem à distância. Você cresceu na Coreia? Clara perguntou finalmente, tomando um gole de suco. Ji-hun acenou com a cabeça. Em Seul. Minha família tinha uma pequena loja de tecidos. Era a primeira verdade completa que contava sobre seu passado. Deve ter sido difícil vir para cá sozinho com a Sumin. Foi, mas ela é forte, mais forte que eu muitas vezes. Ele olhou para a filha, que agora subia em um brinquedo com Miguel. E você, sempre morou em São Paulo? Clara enroscou um fio de cabelo atrás da orelha. Nasci no interior, vim para cá com 17 anos. Trabalhei como faxineira, garçonete, qualquer coisa para pagar o curso de gastronomia. Ji-hun imaginou uma Clara adolescente, sozinha na grande cidade, e sentiu uma pontada de admiração. E o pai do Miguel? Foi um erro que me deu o maior presente da vida. Ela mudou rapidamente de assunto. Você sabe que o Miguel não para de falar da Sumin desde aquela noite? Sumin também desenhou vocês dois ontem. Ji-hun pegou o celular e mostrou o desenho. 2 figuras de palito. Uma alta com cabelos longos, outra menor segurando a mão da primeira. Clara ficou surpresa. Ela nos desenhou juntas. Ela não desenha muitas pessoas desde que... Ji-hun não terminou a frase, mas Clara entendeu. Mãe! A voz de Miguel interrompeu o momento. Podemos ir no lago ver os patos? Clara olhou para Ji-hun, que concordou com um aceno. Podem ir, mas não cheguem perto da água. Enquanto as crianças corriam em direção ao lago,
Clara pegou uma uva do cesto. Você é um pai muito presente. Isso é raro. Eu perdi muito tempo trabalhando antes. Agora tento compensar. Ji-hun observou as mãos dela, calejadas de anos de trabalho duro, tão diferentes das suas. Você faz tudo sozinha? Com o Miguel, quero dizer. Minha equipe do restaurante ajuda quando pode. A dona Marta, minha sous-chefe, é como uma avó para ele. Clara sorriu, mas Ji-hun viu o cansaço nos cantos de seus olhos. Deve ser difícil. Todo dia, mas vale a pena. Ela olhou para o lago, onde Miguel e Su-min agora apontavam para os patos. Às vezes eu me pergunto se estou fazendo certo. Ele é um menino incrível, Ji-hun disse com convicção. Isso diz tudo sobre você. Clara pareceu surpresa com o elogio direto. Seu rosto corou levemente. Obrigada. Isso significa muito. Um vento suave passou, trazendo o cheiro de grama cortada e o som distante das crianças rindo. Ji-hun sentiu um impulso repentino. Eu gostaria de te ver de novo. Fora do restaurante, quero dizer. Clara ficou quieta por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu também gostei disso. De te conhecer, quero dizer. Então podemos... Mãe, olha! Miguel voltou correndo, segurando algo em suas mãos. Achei uma pena de pássaro. Su-min vinha atrás, igualmente animada. É azul, azul como o céu. O momento romântico se dissolveu em explicações sobre pássaros e uma competição improvisada para ver quem encontrava mais penas. Ji-hun ajudou Clara a recolher a louça enquanto as crianças corriam pela grama. Eles têm energia infinita, Clara comentou, observando Miguel ensinar Su-min a fazer estrelas no gramado. Eu não me lembro de ter tanta energia assim. Ji-hun riu. Isso porque você não é mais criança. Clara olhou para ele, séria de repente. Por que você realmente veio ao Brasil, Ji-hun? A pergunta pegou ele desprevenido. Eu te disse negócios. Negócios de importação que te mantêm em reuniões até tarde, mas com tempo para piqueniques em dia de semana? Ela não parecia brava, apenas curiosa. Ji-hun sentiu o peso do relógio no bolso. É complicado. Clara estudou seu rosto por um longo momento, então, surpreendentemente, deixou para lá. Tudo bem, todo mundo tem direito a seus segredos. Ela se levantou e chamou as crianças. Hora de ir, Miguel, Su-min. Já, os dois protestaram ao mesmo tempo. Eu tenho que trabalhar hoje à noite, Clara explicou, pegando a bolsa térmica vazia. Ji-hun se levantou também. Posso levar a Su-min para jantar no restaurante? Clara hesitou. Hoje vai estar muito cheio. Então, outro dia. Ela sorriu. Outro dia. Na despedida, Miguel abraçou Su-min com força. Você vem amanhã? Pai, podemos vir amanhã? Su-min implorou com seus olhos redondos que Ji-hun nunca conseguiu resistir. Vamos ver, ele disse, mas já sabia que encontraria uma maneira. Clara pegou a mão de Miguel. Foi um bom piquenique. Obrigada. Obrigado você, Ji-hun respondeu, segurando o olhar dela por um segundo a mais do que o necessário. Enquanto caminhavam para táxis separados, Su-min puxou a mão do pai. Eu gosto deles. A Clara é legal, e o Miguel é meu melhor amigo agora. Eu também gosto deles, Ji-hun admitiu, surpreso com o quanto era verdade. E quando olhou para trás, viu Clara fazendo o mesmo, os dois sorrindo como adolescentes antes de virar e seguir caminhos separados. A feira livre aos domingos na praça estava especialmente movimentada. Clara segurava Miguel pela mão enquanto ele pulava de um pé para o outro, ansioso. Cadê o Ji-hun e a Su-min? Ele perguntou pela terceira vez em 5 minutos. Eles já estão vindo, Clara respondeu, ajustando a bolsa no ombro.
Nos últimos 15 dias, esses encontros tinham se tornado rotina, piqueniques, passeios no parque e agora a feira. "Olha!" Miguel gritou, soltando a mão da mãe e correndo em direção a Su-min, que vinha com um vestido amarelo e 2 laços no cabelo. Ji-hun seguia atrás, carregando uma sacola de pano. "Bom dia!" cumprimentou, com aquele sotaque que ainda tropeçava nas palavras mais difíceis. "Bom dia!" Clara respondeu, tentando ignorar como seu coração acelerou quando ele sorriu. "Prontos para a aventura gastronômica?" "Su-min quer provar tudo que tiver morango", Ji-hun confessou, acariciando a cabeça da filha. "Eu também", Miguel anunciou, agarrando a mão de Su-min. "Vamos, eu conheço o melhor barraca de doces." As crianças saíram correndo entre as barracas coloridas, com os adultos seguindo num ritmo mais lento. Clara observou Ji-hun enquanto ele negociava o preço de pêssegos com um feirante, usando gestos e um português quebrado que fazia o vendedor rir. "Você está aprendendo rápido", ela comentou quando ele voltou com os frutos. "Su-min me ensina." Ele riu, oferecendo um pêssego. "Para você." Clara aceitou a fruta, seus dedos tocando os dele por um instante. Algo naquele gesto simples a fez sentir um calor no rosto. "Mãe!" Miguel voltou correndo, com Su-min atrás. "O vendedor de pastel disse que o Ji-hun pode ser meu novo papai se eu quiser." Clara engasgou com o pêssego. "O quê?" "Eu só disse que ele parece seu pai", Su-min explicou séria. "Porque ele é bom como um pai." Ji-hun ficou imóvel. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. "Miguel, isso não se diz", ela repreendeu, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. "Por que não?" Miguel insistiu. "Eu gosto dele. E a Su-min precisa de uma mãe", ela me contou. Su-min confirmou com um aceno vigoroso. "É verdade. Eu quero uma família de verdade, com irmão e mãe e tudo." Ji-hun limpou a garganta. "Crianças, isso são coisas que..." "Olha, algodão doce!" Clara interrompeu, apontando para uma barraca distante. "Quem quer?" A distração funcionou. Enquanto as crianças corriam na direção do doce, Clara evitou olhar para Ji-hun. "Desculpe", ele murmurou. "Su-min está bem direta ultimamente." "Miguel também", Clara concordou, forçando um sorriso. "Eles não entendem?" "Não." Ji-hun completou o pensamento dela, mas o que exatamente as crianças não entendiam, nenhum dos dois quis dizer em voz alta. O resto da manhã passou com as crianças experimentando frutas exóticas e os adultos fingindo que aquele momento não havia acontecido. Mas Clara não conseguia parar de observar Ji-hun. O jeito que ele se curvava para ouvir Su-min, como suas mãos eram suaves demais para um trabalhador comum. Aquele relógio caro que ele nunca mais usara desde o primeiro encontro. Na barraca de queijos, um homem bem vestido se aproximou de Ji-hun. "Senhor Lee?" O homem perguntou surpreso. "Não sabia que o senhor estava no Brasil?" Ji-hun ficou rígido. "Deve haver um engano. Mas eu sou o fornecedor da sua cadeia de hotéis em..." Engano, Ji-hun cortou mais firme. "Não somos nós." O homem recuou confuso. "Desculpe, devo ter confundido." Clara fingiu não ter ouvido, mas seu coração batia rápido. Quando o homem se foi, ela não resistiu. "Hotéis?" Ji-hun limpou as mãos na calça. "Ele me confundiu com outra pessoa." "Claro!" Clara concordou, mas a semente da dúvida já estava plantada. Na volta para casa, enquanto as crianças dormiam no banco de trás do táxi, Clara aproveitou o silêncio. "Você nunca fala sobre seu trabalho." Ji-hun olhou pela janela. "Não é interessante. Para mim é." Ela segurou a respiração. "Quem é você realmente, Ji-hun?" Ele virou para ela, os olhos escuros difíceis de ler. "Sou apenas um homem tentando fazer o melhor por sua filha, como você." A resposta deveria tê-la satisfeito, mas não.
Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Clara pegou seu celular e digitou Ji-Hoon Lee Coreia no buscador. Os resultados a fizeram sentar na cama com um baque. Fotos dele em eventos de gala, artigos sobre sua empresa de hotéis de luxo, uma fortuna estimada em... Ela precisou ler o número 3 vezes para acreditar. Meu Deus! Ela murmurou para o quarto vazio. Na manhã seguinte, quando Ji-Hoon mandou uma mensagem sugerindo um passeio ao zoológico, Clara ficou olhando para a tela por 10 minutos antes de responder. Finalmente digitou: preciso trabalhar hoje. Outro dia. A resposta veio rápido. Posso ajudar com o Miguel? Soo-min adoraria. Clara suspirou, dividida entre a vontade de vê-lo e a raiva por ter sido enganada. Ela olhou para Miguel, que desenhava na mesa da cozinha, um retrato de 4 figuras, todas de mãos dadas. Mãe, quando a gente vai ver a Soo-min de novo? Ele perguntou inocente. Clara fechou os olhos por um momento. Logo, filho, logo. Mas quando abriu os olhos novamente e viu o desenho do filho, soube que estava se afundando em algo muito maior do que poderia controlar. A chuva fina caía sobre São Paulo quando Clara bateu na porta do apartamento de Ji-Hoon 3 dias depois. Soo-min abriu com um sorriso que desapareceu ao ver sua expressão. Oi, Soo-min, seu pai está? Clara perguntou, tentando manter a voz estável. Está no escritório. A menina respondeu, abrindo a porta. Posso ir brincar com o Miguel? Ele está com a dona Marta hoje. Clara entrou sentindo o coração acelerado. O apartamento era simples, mas agora ela sabia que era apenas uma fachada. Pode chamar seu pai? Ji-Hoon apareceu na porta do quarto que usava como escritório, com óculos de leitura e uma camiseta desbotada. Seus olhos iluminaram-se ao vê-la, até perceber sua expressão fechada. Clara, não esperava você. Precisamos conversar. Ela olhou para Soo-min, que observava a cena com olhos arregalados. Sozinho. Ji-Hoon concordou com um aceno e virou-se para a filha. Soo-min, pode terminar seu desenho no quarto? Assim que a menina saiu, Clara não perdeu tempo. Puxou o celular e mostrou a tela para Ji-Hoon. Uma foto dele em um evento corporativo, com o título CEO da LSH Hotels. Ji-Hoon Lee inaugura novo resort em Bali. Isso é você? Ela já sabia a resposta, mas precisava ouvir dele. Ji-Hoon tirou os óculos lentamente. Posso explicar, é simples. Isso é você? Sim ou não? Sim, mas... E essa história de trabalhar com importação? A voz de Clara tremia. Eu importo materiais para os hotéis. Tecnicamente não menti. Não brinque comigo. Ela cortou, mais alto do que pretendia. Baixou a voz ao ouvir um ruído no quarto de Soo-min. Você mentiu sobre quem é, sobre o que é. Ji-Hoon aproximou-se, mas Clara recuou. Eu só queria ser tratado como uma pessoa normal. Quando as pessoas descobrem quem sou, tudo muda. Então foi um experimento social? Nós fomos seus ratinhos de laboratório? Não, foi... Ele correu as mãos pelo rosto. Eu gosto de você, Clara. De verdade. E do Miguel. Nunca quis magoar vocês. Clara sentiu um nó na garganta. Você achou que eu não iria gostar de você se soubesse que era rico? Ou que eu iria atrás do seu dinheiro? Não foi isso. Então o que foi? Ela cruzou os braços, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Porque do meu lado, parece que você não confiou em mim desde o início. Ji-Hoon ficou em silêncio por um momento que pareceu durar horas. Eu errei. Só sei viver assim, escondendo quem sou. Até da Soo-min, às vezes. A porta do quarto rangeu, e Soo-min apareceu, segurando um desenho. Pai, posso dar isso para o Miguel? Clara virou-se rapidamente para esconder o rosto molhado, mas era tarde demais. Por que você está chorando? Soo-min perguntou preocupada. Não estou chorando, querida. Clara limpou os olhos. Só caiu um cisco.
Ji-hun pegou o desenho das mãos da filha. Está lindo, filha. Mas acho que o Miguel vai ter que esperar um pouco. Por quê? So-min olhou de um para o outro. Vocês brigaram? A pergunta inocente ficou no ar. Antes que alguém respondesse, o celular de Clara tocou. Era Dona Marta. Preciso atender, ela disse, quase aliviada pela desculpa para sair dali. Clara, espere. Ji-hun segurou seu braço gentilmente. Por favor. Ela olhou para sua mão, depois para seus olhos. Não agora, Ji-hun. Eu preciso pensar. Na escada do prédio, enquanto atendia o telefone, Clara ouviu a porta se abrir atrás dela. Tia Clara! So-min correu até ela. Você vai embora? Clara ajoelhou para ficar no nível da menina. Por hoje sim, querida. Mas o meu desenho... So-min segurava o papel com força. Era uma casa com 4 figuras na frente. 2 altas, 2 pequenas. Clara sentiu o coração se partir. Guarda para a próxima vez, está bem? Você volta amanhã? A menina insistiu, com os olhos cheios de esperança que só as crianças têm. Não sei, Flor. Clara beijou sua testa rapidamente antes que as lágrimas voltassem. Se cuida, está bem? Quando chegou em casa, Miguel correu para abraçá-la. Mãe! A Dona Marta deixou eu mexer na massa do pão. Clara o levantou no colo, enterrando o nariz em seus cabelos macios. Que legal, filho. Cadê a So-min e o Ji-hun? Ele perguntou, olhando para trás dela, como se esperasse vê-los entrar a qualquer momento. Dona Marta, percebendo a situação, levantou as sobrancelhas em questionamento. Clara balançou a cabeça devagar. Eles não vieram hoje, Miguel, Clara disse, colocando-o no chão. Por quê? Perguntou o menino com curiosidade. Eles não gostam mais da gente? Claro que gostam, ela respondeu rápido demais. Só estão ocupados. Miguel não parecia convencido. Mas o Ji-hun ia ser meu novo papai. Miguel! Clara nunca havia levantado a voz assim com ele. O menino recuou assustado. Desculpa, filho, mãe está cansada. Naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Clara sentou na cozinha vazia com uma xícara de chá que esfriara sem que ela notasse. O celular vibrou. Era Ji-hun. Posso explicar tudo. Por favor, me dê uma chance. Ela olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Preciso de espaço. As crianças não merecem confusão. A resposta veio imediatamente. Entendo, mas saiba que eu me importo com vocês. Com você. Clara desligou o telefone sem responder. Na sala, Miguel tinha deixado seus bonequinhos organizados em uma cena familiar. 4 figuras sentadas à mesa. Ela os rearranjou, separando 2 de 2, antes de ir para a cama. Do outro lado da cidade, Ji-hun observava So-min dormir, ainda segurando o desenho que fizera para Miguel. Pela primeira vez desde que a mãe dela partira, ele não sabia como consertar as coisas. Eu vou fazer direito, ele prometeu em voz baixa, não para a filha, mas para si mesmo. Vou merecer vocês. Naquele momento, em 2 casas diferentes, 2 crianças sonhavam com amigos que sentiam falta e 2 adultos encaravam uma verdade dolorosa. Às vezes, mesmo com o coração cheio de boas intenções, o amor precisava de mais do que apenas sentir. Precisava de coragem para ser verdadeiro. O apartamento de 2 quartos no bairro simples de São Paulo parecia minúsculo comparado ao que Ji-hun estava acostumado. Ele colocou as malas no chão e olhou ao redor. Piso de cerâmica gasto, paredes descascando em alguns cantos, uma cozinha que mal comportava 2 pessoas. É aqui que vamos morar? So-min perguntou, girando no meio da sala vazia. Por 1 semana, Ji-hun respondeu, abrindo as cortinas para deixar entrar a luz do sol. Vamos experimentar como é a vida real. So-min franziu a testa. Mas a nossa vida não é real? Ji-hun sorriu e acariciou seus cabelos.
Você tem razão. Mas quero mostrar para a Clara que sei viver sem... Ele olhou ao redor do apartamento humilde. Sem tudo isso. A primeira foto chegou no celular de Clara às 7 da manhã seguinte. Ji-hun em um mercado de bairro, segurando um pacote de arroz com expressão confusa. A mensagem dizia: não sabia que existiam tantos tipos de arroz. Escolhi o mais barato. Clara deixou o telefone de lado e foi preparar o café da manhã para Miguel. Mas 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez, Ji-hun e Su-min no ônibus, ambos fazendo cara de susto com o movimento brusco do veículo. Primeiro dia de transporte público. Su-min adorou. Eu quase morri. Miguel, que espreitava por cima do ombro dela, riu. O Ji-hun é engraçado. Vamos comer, filho. Clara disse, ignorando a mensagem, mas não conseguiu apagar a imagem da cabeça. No segundo dia foi um vídeo. Ji-hun tentando fritar um ovo e jogando muito óleo na panela. As chamas subiram e ele gritou em coreano antes de jogar água. A câmera balançou e mostrou Su-min rindo no chão. A mensagem: aprendi que água não apaga fogo de óleo. A vizinha do andar de cima veio nos salvar. Dessa vez, Clara não conseguiu evitar um sorriso. Miguel implorou para ver o vídeo mais 3 vezes. No terceiro dia, a foto foi de Ji-hun lavando roupa à mão em um tanque. Sua camisa social favorita estava esticada e manchada de azul. Misturei as cores. Su-min disse que agora tem uma camisa moderna. Clara mostrou a foto para Dona Marta, que riu até chorar. Coitado, nunca lavou uma roupa na vida. Ele está se humilhando, Clara murmurou, mas sem a convicção de antes. No quarto dia, não houve mensagens. Clara descobriu que ficou olhando para o celular a cada 5 minutos, imaginando o que poderia ter acontecido. Às 9 da noite, quando Miguel já estava na cama, o telefone finalmente tocou. Era Su-min. Tia Clara? A voz pequena soava abatida. Su-min? Está tudo bem? Clara sentou-se na cama, alarmada. Eu sinto muita falta do Miguel. Havia lágrimas na voz da menina. E o pai está doente. Clara apertou o telefone. Doente como? Ele tentou fazer macarrão, mas comeu cru e agora está... Su-min fez um barulho que imitava vomitar. Ele não para no banheiro. No fundo, Clara ouviu Ji-hun gritar em coreano, seguido por um ruído que a fez encolher os ombros. Ele diz que está tudo bem. Su-min traduziu, não muito convincente. Mas ele está verde. Clara respirou fundo. Passa o telefone para ele. Clara? A voz de Ji-hun soava fraca. Desculpe a Su-min ter ligado. Você está com intoxicação alimentar. Clara cortou. Tem alguém aí para ajudar? Não precisamos... Ele começou, mas foi interrompido por outro som preocupante. Ok, talvez precise. 20 minutos depois, Clara chegou ao apartamento com uma sacola de remédios e caldo de galinha caseiro. Su-min abriu a porta e jogou-se em seus braços. Eu sabia que você viria, a menina disse agarrando-se a ela. Ji-hun estava deitado no sofá, pálido como papel. O apartamento cheirava a desinfetante e algo queimado. Você não precisava vir, ele murmurou tentando se sentar. Fica deitado, Clara ordenou, indo direto para a cozinha. A cena era caótica, panelas sujas, embalagens de comida vazias e um macarrão carbonizado grudado no fundo de uma panela. Meu Deus, Ji-hun! Eu quis fazer tudo sozinho. Ele explicou, chegando à porta da cozinha segurando a barriga. Para provar que pode morrer envenenado. Clara interrompeu, enchendo uma panela com água. Su-min, querida, vai pegar um pijama e escova de dente. Você vai dormir na minha casa hoje. Su-min olhou para o pai, que concordou com um aceno fraco. Eu posso ver o Miguel? Claro, Clara respondeu, acendendo o fogão. Quando a menina saiu para fazer as malas, Ji-hun se apoiou na bancada.
Obrigado por vir. Eu estava desesperado. Clara não olhou para ele, concentrada em cortar cenouras. Você não precisa provar nada para mim. Preciso sim, ele insistiu. Eu quero que você saiba que posso ser um homem comum, que posso cuidar da minha filha, cozinhar, limpar e quase morrer no processo. Ela completou, mas sem rancor. Ji-hun, eu não me importo com isso. Então com o que você se importa? Ele perguntou genuinamente confuso. Clara parou de cortar e finalmente olhou para ele. Com a verdade. Sempre foi sobre a verdade. Su-min voltou correndo com uma mochila nas costas. Pronta, o pai vai ficar bem sozinho? Vou sim, filha. Ji-hun respondeu, embora parecesse prestes a desmaiar. Clara suspirou. Pega uma muda de roupa para ele também. Na saída, com Su-min já no corredor, Clara virou-se para Ji-hun. Toma os remédios que deixei na mesa. E não coma nada estranho. Ele pegou sua mão. Obrigado, Clara, por tudo. Ela não puxou a mão imediatamente. Não é por você, é pela Su-min. Eu sei. Ele sorriu, mesmo pálido. É por isso que eu te amo. Clara não respondeu, mas também não negou. Na manhã seguinte, quando trouxe Su-min de volta, encontrou o apartamento limpo e Ji-hun, ainda pálido, fazendo torradas sem queimar nada. Olha, tia Clara, Su-min mostrou orgulhosa. Ele aprendeu. Miguel, que viera junto, correu para abraçar Ji-hun. Você está melhor? Posso ficar aqui hoje? Clara abriu a boca para negar, mas Ji-hun foi mais rápido. Só se sua mãe deixar. E prometo não cozinhar nada perigoso. Todos olharam para Clara, que se viu encurralada por olhos cheios de esperança. 1 hora, ela concedeu. E eu fico aqui para supervisionar. As crianças comemoraram como se fosse o maior prêmio do mundo. E quando Ji-hun sorriu para ela, grato e cheio de esperança, Clara sentiu algo dentro dela começar a derreter. O gelo que protegia seu coração desde a descoberta da mentira. Dias depois, o sol da tarde iluminava o parquinho onde Miguel e Su-min balançavam, rindo sem parar. Clara observava de um banco próximo, com Ji-hun ao seu lado, quando seu celular vibrou. Um número desconhecido. Alô? Ela atendeu, afastando-se um pouco do barulho das crianças. Clara, faz tempo. A voz masculina a fez gelar instantaneamente. Seus dedos apertaram o telefone. Bruno. O nome saiu como uma maldição. Ji-hun virou-se ao ouvir o tom da voz dela. Estou na cidade. Quero ver meu filho. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. Você não tem filho. Nunca quis. Legalmente eu tenho. E agora que você está com esse coreano rico, acho que vale a pena conhecer o garoto, não? Ela olhou instintivamente para Miguel, que balançava feliz, completamente alheio. Você não chega perto dele. Ouço isso como uma ameaça? Bruno riu, o som fazendo Clara reviver memórias ruins. Cuidado, Clara. Não esqueça quem tem direitos aqui. Ji-hun estava ao seu lado agora. Clara desligou o telefone com mãos trêmulas. Quem era? Ele perguntou suavemente. Ninguém. Ela engoliu seco. Vamos levar as crianças para tomar sorvete? Mas Ji-hun não se moveu. Clara. Ela não conseguiu segurar por mais tempo. É o Bruno, o pai do Miguel. Ele quer vê-lo. Ji-hun ficou imóvel por um momento, processando. Depois de todos esses anos, ele soube sobre você, sobre quem você realmente é. Clara olhou para Miguel, enxugando uma lágrima furiosa. Agora, de repente, ele se importa. Su-min e Miguel correram até eles, suados e felizes. Pai, posso ir na casa do Miguel hoje? Su-min implorou, pulando no lugar. Hoje não, filha. Ji-hun respondeu, ainda olhando para Clara. Mas logo, naquela noite, depois de colocar Miguel na cama, Clara sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chá frio. A porta do apartamento abriu sem aviso. Era Dona Marta,
com Ji-hun atrás dela. Ele insistiu. Dona Marta explicou, levantando as mãos. Vou ficar com o Miguel. Vocês conversam. Ji-hun sentou-se à mesa sem cerimônia. Pesquisei sobre o Bruno. Ele tem 3 processos por pensão alimentícia e 1 por agressão. Clara fechou os olhos. Eu sei. Ah, por que nunca me contou sobre ele? Porque ele nunca foi importante. Ele sumiu quando eu estava grávida. Apareceu uma vez quando Miguel tinha 2 anos, prometeu mundos e desapareceu de novo. Miguel nem sabe que ele existe. Ji-hun esticou a mão sobre a mesa, mas não tocou nela. Ele não pode simplesmente aparecer e exigir direitos. Legalmente ele pode. Clara esfregou os olhos cansados. Nunca oficializei a guarda porque ele nunca se importou. Foi burrice minha. Nós vamos resolver isso. Nós? Clara olhou para ele. Ji-hun, isso não é seu problema. Tudo que te afeta é meu problema. Ele respondeu simplesmente. Tenho um advogado excelente em São Paulo. Ele já está preparando os documentos. Clara balançou a cabeça. Não posso deixar você se envolver nisso. O Bruno é perigoso. Mais perigoso que um CEO com recursos ilimitados? Ji-hun sorriu. Deixa-me ajudar, Clara. Por favor. Ela queria resistir, mas a exaustão e o medo falaram mais alto. Só, não deixe o Miguel saber. Ele não merece essa confusão. 2 dias depois, Bruno apareceu no restaurante. Clara estava no escritório quando ouviu a voz que a fazia congelar há anos. Onde está meu filho, Clara? Bruno se encostou no balcão, olhando ao redor. Na escola, ela respondeu, mantendo a voz firme. E você não tem direito de estar aqui. Eu tenho todos os direitos. Ele inclinou-se para a frente. A menos que seu namorado rico queira fazer uma oferta para eu desaparecer. Foi quando Ji-hun saiu da cozinha, onde estava ajudando Su-min a decorar biscoitos com os chefes. Ele não disse nada, apenas ficou ao lado de Clara, sua presença silenciosa, mais ameaçadora que qualquer grito. Bruno riu. Ah, então é ele? O príncipe coreano? O senhor tem 30 segundos para sair, Ji-hun disse calmamente, antes que eu chame a polícia. Chama então. Bruno sorriu, mostrando dentes amarelados. Vou adorar explicar como essa mãe solteira impede um pai de ver o próprio filho. Ji-hun tirou o celular do bolso. Advogado Martins? Sim, é o Ji-hun Lee. O senhor Bruno está aqui no restaurante. Poderia confirmar se os documentos já foram... Sim, obrigado. Bruno ficou imóvel. Que documentos? Os que provam seu abandono parental. Ji-hun deslizou o telefone de volta para o bolso. E os que mostram suas dívidas de pensão em 3 estados diferentes. Clara olhou para Ji-hun, surpresa. Ele havia descoberto tudo isso em 2 dias? Bruno mudou de tática. Clara, você vai deixar esse estrangeiro metido se intrometer na nossa família? Você nunca foi minha família, ela respondeu, encontrando uma força que não sabia ter. E se chegar perto do Miguel, eu mesma te arrasto para o tribunal. A porta do restaurante abriu, e um homem de terno entrou. Senhor Lee, sou o advogado Martins, trouxe os documentos. Bruno recuou como se o advogado fosse contagioso. Isso não acabou, Clara. Ele apontou para Ji-hun. E você vai se arrepender de se meter onde não foi chamado. Quando Bruno saiu, Clara percebeu que estava tremendo. Ji-hun colocou uma mão em seu ombro. Ele não vai chegar perto do Miguel, eu prometo. Clara queria acreditar, mas o medo era mais forte. Ele não vai desistir assim. Você não conhece o Bruno. E ele não me conhece. Ji-hun respondeu com uma determinação que fez Clara estremecer. Ninguém tira seu filho de você. Ninguém. Naquela noite, enquanto Miguel dormia pacificamente, ignorando a tempestade que se formava ao seu redor, Clara sentou-se na varanda com uma xícara de chá. Ji-hun se juntou a ela trazendo um cobertor.
O advogado acha que temos um caso forte, ele disse, sentando-se ao seu lado. Mas vai ser uma batalha. Clara olhou para as estrelas. Por que você está fazendo isso? Porque os amo, aos dois. Ele disse isso com tanta simplicidade, como se fosse o fato mais óbvio do mundo. Clara sentiu as lágrimas finalmente escaparem. Eu tenho tanto medo de Ji-hoon. Ele a puxou para um abraço e ela não resistiu. Eu também. Mas vamos enfrentar isso juntos. Semanas depois, o tribunal de família estava vazio, exceto pelo grupo próximo à porta da sala de audiências. Clara apertava as mãos suadas no colo, sentada em um banco duro, enquanto o advogado Martins explicava os últimos detalhes. Temos todas as provas de abandono parental. Registros escolares mostrando que ele nunca compareceu a uma única reunião, extratos bancários provando que não pagou pensão nos últimos 4 anos. Ji-hoon, ao lado dela, ouvia atentamente. So-min e Miguel brincavam silenciosamente no corredor com Dona Marta, alheios à tensão no ar. E se ele não assinar? Clara perguntou, a voz mais firme do que se sentia. Martins ajustou os óculos. Ele vai assinar. A última coisa que o Bruno quer é uma investigação mais profunda sobre suas finanças. A porta do tribunal se abriu e Bruno entrou com seu advogado, um homem de terno amarrotado, que parecia tão interessado no caso quanto em assistir tinta secar. Clara, Bruno cumprimentou com um aceno de cabeça, ignorando Ji-hoon completamente. Ela não respondeu. Dentro da sala, o juiz folheou os documentos com expressão fria. Senhor Bruno Oliveira está aqui voluntariamente para resolver a questão da guarda do menor Miguel Oliveira? Bruno se mexeu no assento. Sim, meritíssimo, mas eu só quero o que é meu direito. Seu direito! Clara não conseguiu conter-se. Você sumiu por 5 anos. O juiz ergueu a mão. Senhora Oliveira, por favor, vamos manter a ordem. Ji-hoon colocou uma mão sobre a dela silenciosamente. Clara respirou fundo. O advogado Martins levantou-se. Meritíssimo, temos aqui documentos que comprovam o abandono parental por parte do senhor Oliveira, além de dívidas acumuladas de pensão alimentícia. Meu cliente, o senhor Ji-hoon Lee, está disposto a assumir financeiramente qualquer custo necessário para garantir que o menor Miguel permaneça sob a guarda exclusiva da mãe, onde sempre esteve. Bruno riu. Claro, o dinheiro fala mais alto, não é? Ji-hoon levantou-se devagar. O que fala mais alto são os fatos. Você nunca quis o Miguel, só apareceu quando soube que Clara não está mais sozinha. O juiz olhou para Bruno. Senhor Oliveira, quer mesmo contestar essa ação? Porque posso marcar uma audiência formal e convocar testemunhas, professores, médicos, vizinhos. Bruno olhou para o próprio advogado, que apenas encolheu os ombros. Não precisa. Ele cuspiu as palavras. Eu assino. Clara quase desabou no banco. Ji-hoon apertou sua mão com força. Fora da sala, enquanto o advogado organizava os documentos finais, Bruno encostou-se na parede. Parabéns, Clara. Arranjou um banco para bancar seu filho. Ji-hoon moveu-se entre eles antes que ela pudesse responder. Terminou o que veio fazer. Agora saia. Cuide bem do meu filho, estrangeiro. Bruno rosnou. Quando ele finalmente saiu, Clara sentiu as pernas cederem. Ji-hoon segurou-a pelos ombros. Está tudo bem, ele não vai voltar. Ela olhou para ele, as lágrimas finalmente escapando. Como eu posso te agradecer? Ji-hoon limpou uma lágrima do seu rosto com o polegar. Você não precisa. Na saída do fórum, Miguel e So-min correram em sua direção. Mãe, posso dormir na casa da So-min hoje? Miguel perguntou, pulando de animação. Clara olhou para Ji-hoon, que sorriu. Claro que pode. Naquela noite, depois de deixar as crianças com Dona Marta, Clara e Ji-hoon sentaram-se no terraço do apartamento dele, sob as luzes da cidade. Eu nunca tive alguém que lutasse por mim assim, ela admitiu, olhando para o horizonte. Ji-hoon virou-se para ela.
Eu faria tudo de novo, sem pensar. Clara olhou para ele. Os olhos escuros, a boca firme, as marcas de cansaço de semanas lutando por uma causa que nem era dele. Eu te amo, ela disse, simplesmente. Ji-hun pareceu parar de respirar por um segundo. Pode dizer de novo? Clara sorriu, pela primeira vez em dias. Eu te amo, Ji-hun Lee, mesmo quando você mentiu, mesmo quando foi teimoso, mesmo quando... Ele a interrompeu com um beijo, suave, mas intenso. Quando se separaram, Clara riu. Acho que agora você está preso a nós. Ji-hun encostou a testa na dela. Não há lugar que eu prefira estar. O Parque Ibirapuera estava especialmente verde naquela tarde de domingo. Clara segurava a mão de Miguel enquanto caminhavam pelo mesmo caminho de meses atrás, quando tudo começou. Cadê o Ji-hun e a Su-min? Miguel perguntou, pulando sobre as raízes das árvores. Eles já estão nos esperando, Clara respondeu, ajustando o vestido simples que vestira, sem saber por que Ji-hun insistira tanto neste encontro. Ao chegar na clareira onde haviam feito o primeiro piquenique, Clara parou surpresa. Um cobertor xadrez estava estendido, com a mesma cesta de antes, mas ao redor, pequenos jarros com flores do campo formavam um coração. Su-min, vestida de amarelo, correu em sua direção. Finalmente! A menina exclamou, puxando Miguel pela mão. Vem, eu te mostro uma coisa. Ji-hun estava de pé ao lado do cobertor, vestindo uma camisa simples e jeans, sem nenhum traço do executivo poderoso que era. Seus olhos brilhavam mais que nunca. O que está acontecendo? Clara perguntou, sentindo o coração acelerar. Só queria relembrar nosso primeiro piquenique, ele respondeu, oferecendo a mão para ajudá-la a sentar. Su-min e Miguel já corriam pelo gramado, coletando flores e folhas como se fosse a missão mais importante do mundo. Clara olhou ao redor. Não havia fotógrafos, jornalistas ou qualquer sinal de ostentação. Apenas eles quatro e o parque. Lembra da primeira vez que nos sentamos aqui? Ji-hun perguntou, servindo suco de goiaba em copos de plástico iguais aos de antes. Você estava mentindo sobre quem era. Clara brincou, aceitando o copo. E você estava desconfiando de mim desde o início. Ele riu. Mas mesmo assim, deixou eu me aproximar do Miguel. Clara olhou para o filho, que agora mostrava orgulhoso um punhado de dentes de leão para Su-min. Ele te adora. Nunca vi ele se apegar a alguém assim. E eu nunca vi a Su-min tão feliz, Ji-hun confessou, acompanhando o olhar dela. Desde que a mãe dela partiu, um silêncio confortável se instalou, quebrado apenas pelo riso das crianças. Ji-hun respirou fundo. Clara, esses meses com você e o Miguel foram os melhores da minha vida. Você me mostrou o que realmente importa. Ela sentiu o ar faltar quando ele se ajoelhou no gramado, tirando algo do bolso. Não era uma caixa de joias caras, mas um anel simples com uma pequena pedra azul. Ah, pai combinou comigo! Su-min gritou de longe, pulando de animação. Miguel correu até eles, confuso. O que está acontecendo? Ji-hun olhou para o menino, depois para Clara. Estou pedindo para sua mãe se casar comigo. Se ela quiser, nós quatro vamos ser uma família de verdade. Clara levou as mãos à boca. As memórias passaram como um filme. O primeiro encontro no restaurante, as mentiras, as reconciliações, a batalha contra Bruno. Cada momento os trouxera até aqui. Antes que você responda, Ji-hun continuou, a voz levemente trêmula. Eu quero que saiba que não precisa ser nada luxuoso. Podemos morar perto do restaurante, continuar nossa vida simples. Só quero acordar todo dia ao seu lado. Miguel puxou a manga da mãe. Mãe, diz que sim. Eu quero que o Ji-hun seja meu pai de verdade. Su-min se juntou ao coro. E eu quero que o Miguel seja meu irmão. Clara olhou para os três rostos esperançosos voltados para ela. As lágrimas rolaram livremente quando ela estendeu a mão para Ji-hun.
Sim, 1000 vezes sim. Ji-hoon deslizou o anel em seu dedo e a puxou para um abraço, enquanto as crianças pulavam ao redor gritando de alegria. Quando se separaram, Clara limpou suas lágrimas. Você sabe que isso significa que agora vou ter que aturar você para sempre, né? Espero que sim. Ele riu, beijando-a novamente. Sumin e Miguel interromperam o momento, se jogando sobre eles em um abraço coletivo. O grupo caiu no cobertor rindo, formando uma pilha de braços e pernas entrelaçados. Família Lee Oliveira, Miguel anunciou, testando o novo nome. Soa perfeito, Clara sussurrou, olhando para Ji-hoon. Ele apertou sua mão, o anel simples brilhando sob o sol da tarde. Eu te amo, Clara Oliveira, e prometo passar o resto da vida merecendo você e o Miguel. Eu te amo também, ela respondeu sem pressa, sabendo que finalmente todas as peças haviam se encaixado. E quando as crianças correram para pegar mais flores para decorar a noiva, Ji-hoon e Clara ficaram sentados no cobertor, observando seu pequeno mundo perfeito, sabendo que depois de tantas mentiras, desencontros e desafios, haviam encontrado algo raro, um amor verdadeiro, construído não sobre perfeição, mas sobre a coragem de recomeçar. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!